iniciamos os nossos trabalhos da Academia Nacional de Direito Notarial Registral. Sejam bem-vindos, né? Então, em nome da Adnotari, a todos os participantes, em especial a presença de Vossa Excelência, Dr. Hélio Lobo Júnior, que nos honra, né? Esse evento é promovido pela Academia Nacional de Direito Notarial Registral, a entidade sem fins lucrativos, que se pauta na difusão do conhecimento notarial registral, né? Para agregar, para poder divulgar questões tão importantes da vida da sociedade que passa, né, pelos registros públicos e pelas notas. Além desses encontros mensais que nós temos palestras semanais, reuniões ordinárias mensais, reuniões de grupos de estudo, né, específicos sobre determinadas matérias, notas, registros públicos, né? Temos ainda semanalmente o envio de um material exclusivo ao associado. Esse material exclusivo ele se alterna numa minuta de ato notarial, numa minuta de contrato, numa minuta de ato registral, numa orientação, né, uma consulta, um parecer, e nas jurisprudências comentadas, né? As decisões comentadas, elas são muito importantes. Recentemente, nosso querido Bruno compartilhou seu conhecimento com uma decisão, e eu agradeço muito a esse acadêmico, Dr. Bruno Grupp, um especialista na matéria de direito ambiental, né? E a gente aproveita, evidentemente, para convidá-los a fazer parte da nossa academia, né? O valor é bem simbólico, R$ 360 por ano, bastante simbólico, né? Para quê? Para que a gente possa discutir, né? Discutir temas relevantes da vida da sociedade. E hoje, né? Hoje é um dia especial, o nosso primeiro evento de 2021. Temos conosco o Dr. Hélio Lobo Júnior. O Dr. Hélio Lobo, uma figura ímpar do direito notarial registral, ele está sendo homenageado com a nomeação como membro honorário. Dr. Hélio Lobo Júnior é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Sorocaba, faculdade que eu tive o prazer imenso de dar algumas aulas ali na pós-graduação, de lecionar na pós-graduação. O Dr. Hélio Lobo é da turma de 70. Ele exerceu várias atividades profissionais. Ele foi do Ministério Público de 71 a 75. Ele ingressou na magistratura por concurso no dia 24 de setembro de 75. E depois de judicar em várias comarcas, ele passou a ser juiz auxiliar junto à primeira vara dos registros públicos da capital no dia 1º de dezembro de 79. Né? Eu tinha, doutor Hélio, nessa época, 6 meses de idade e o senhor já estava julgando, né? Direito notarial, nasci em 78. Permaneceu na primeira vara até o dia 31 de julho de 81, quando ele foi convocado para se juntar à Igreja Corregedoria Geral da Justiça, permanecendo até março de 90. Né? Entre o período de 85 a 90, ele foi juiz titular da primeira vara do Registro Público da capital. Foi, posteriormente, juiz do primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, com assento na 9ª Câmara, até o dia 1º de fevereiro de 2002, quando se aposentou voluntariamente por tempo de serviço. Por quê? Porque ele tinha um desejo intrínseco nele, que não cabia nele, de advogado. E ele é sócio do escritório Lobo e Orlando, sócio do nosso também membro honorário, Dr. Hélio Lobo, né? Lobo Orlando Advogados, onde o Dr. Bruno também trabalha, especializado em direito registral e imobiliário. Ele é parecerista, publicou vários artigos na área, e hoje ele vai tratar do tema a atividade extrajudicial. Na verdade, ele vai tratar do tema o princípio da concentração dos atos na matrícula, né? Tema super atual, super controvertido, por conta da Lei 13.097 de 2015, que, em seu artigo 54,
nos trouxe ali alguns atos que deveriam estar na matrícula para proteger o credor. Desse modo, doutor Hélio Lobo, estamos em várias redes, Facebook, Migalhas, LinkedIn, Instagram, e o nosso empenho e o nosso intuito realmente é trazer para o público um pensamento acadêmico, um pensamento científico do direito notarial registral. E eu fico muito, muito, muito emocionado com Vossa Excelência compondo aí as nossas cadeiras de acadêmicos. Temos muito a aprender com o senhor. Agradeço demais de coração. Se eu tivesse ao vivo com o senhor, eu pediria para dar um grande abraço e um beijo no senhor para demonstrar o meu carinho. Mas não estamos. Mas vai ficar para o futuro. Doutor Hélio Lobo, a palavra é sua. Fique à vontade. Obrigado, doutor Marcos Vinícius. Eu agradeço aí a honraria, espero corresponder às expectativas como membro aí da Ad Notari. E como já foi lido aí até a respeito do meu passado, da minha formação, da minha carreira, eu queria acrescentar apenas que, por incrível coincidência, pelo destino, desde o início, eu acabei cruzando o meu caminho com o do Dr. Narciso, que hoje é o meu sócio no escritório já há muitos anos. Quando eu era promotor, eu nunca pensei em trabalhar na área registrária. Eu achava uma área horrível, complicada. E examinando livros, ainda naquele tempo eram os livrões, né, das transcrições. E, posteriormente, acabei sendo promovido como promotor e acabei em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, que se valorizava pela construção da Rio Santos. E as terras até então abandonadas começaram a valorizar e os usucapiões aconteciam aos montes, porque quase não havia título, eram as antigas sesmarias naquela época. E eu apanhei muito no começo como promotor de Ubatuba, embora a atuação do promotor não fosse decisiva nessa matéria. Mas, posteriormente, eu fui obrigado a estudar, vamos dizer assim, um pouco de direito registral, mas muito pouco. Posteriormente, eu fiz fazendo concurso para juiz, mas como promotor, só para esclarecer, para lembrar, eu falei do destino meu com o doutor Narciso, eu trabalhei com o doutor Narciso, ele era o juiz substituto de Caraguatatuba, e eu era o promotor de Ubatuba, que eventualmente trabalhava em Caraguatatuba, o doutor Narciso eventualmente trabalhava em Ubatuba. E nós ficamos juntos muito tempo, até que ele foi promovido e eu fiz o concurso para juiz em 1975, né? Quando o doutor Marcos tinha seis meses. E fui nomeado para Caraguatatuba, para o cargo que era do doutor Narciso. Posteriormente, o doutor Narciso foi para São Paulo, eu acabei também fazendo a minha carreira e reencontramos na parte profissional, socialmente a gente sempre conviveu, reencontramos na minha chegada a São Paulo. O doutor Narciso estava na primeira vara de registros públicos, mas ia sair porque foi convocado pela Corregedoria Geral da Justiça. Então, ele me indicou, por quê? Porque, na época, o saudoso doutor Gilberto Valente era o titular da vara, e ele falou, Narciso, me arrume aí um juiz que saiba uso capião. E a única coisa que eu fazia no litoral norte era uso capião, né? Então, acabei indo para a vara, trabalhar com o doutor Gilberto, e fiquei na vara até 1981, quando o doutor Narciso, por problemas de não poder viajar na corregedoria mais, ele permaneceu ele voltou para a vara, para o meu lugar, e eu fui para o lugar dele na corregedoria, de onde não saí mais até 1990, quando cheguei no tribunal, né? Então, foi uma vida inteira, assim, um junto com o outro, nessa esfera registrária, eu aprendendo muito com ele, porque o doutor Narciso era um estudioso
da parte antiga do registro, com a qual eu não convivi muito. Não precisei estudar muito, porque a lei 6.015 entrou em vigor em 73, mas ela só entrou em vigor em 76, e eu já peguei o sistema novo das matrículas. Então, eu não tive muito contato com a parte das transcrições, coisa que o Dr. Narciso domina com muita tranquilidade, e, inclusive, nos seus livros e nos seus trabalhos, ele discorre com muita competência sobre isso. E, posteriormente, eu me aposentei no tribunal. Depois de 10 anos quase no tribunal, eu me aposentei e viemos nos encontrar no escritório da Lobo Orlandi, que é um escritório, vamos dizer assim, voltado especificamente ao direito registrário. Não é bem o imobiliário, seria o registrário, né? Porque o imobiliário tem muitos escritórios voltados ao direito imobiliário. O registrário, o número de escritórios é bem menor. Sim. Dentro do direito registrário, nós começamos a trabalhar. Houve o falecimento do Dr. Gilberto Valente, precoce, inclusive, lamentável. E o Dr. Gilberto, que era um consultor na área de direito imobiliário, principalmente para cartórios de registro de imóveis, ele acabou deixando essa herança, vamos dizer, para nós, que muitos nos procuraram após o falecimento dele. E nós começamos a fazer essa consultoria para cartórios, registro de imóveis, tabelionato, registro civil das pessoas naturais, etc. Né? E estamos juntos. Mas há quase 19 anos, se não me engano, que nós estamos juntos, eu e o Dr. Narciso. E hoje nós dividimos, hoje não, quase que desde o início, o Dr. Narciso tinha predileção e maior conhecimento em determinadas matérias. Eu tinha predileção, por força das circunstâncias, em outras. Inclusive, uma delas era o parcelamento do solo urbano, porque em 1979, quando eu assumi a vara de registro, eu assumi no dia 1º de dezembro, e a lei entrou em vigor no dia 19 de dezembro, e o doutor Gilberto saiu em férias no dia 20. Então, eu recebi a lei sozinho, com os 18 cartórios da capital, na época. Todo mundo queria saber como aplicar a confusa Lei 6766. Ela era mais confusa. Depois, em 99, com aquela alteração, alguns pontos foram aclarados e voltaram ao que deveriam ser, com respeito, inclusive, às diversas competências legislativas, Estado, União e município. Né? Então, a Lei 6766 acabou fazendo parte da minha vida. Eu, inclusive, tenho um filho que nasceu no dia 10 de dezembro de 79. Então, é da sua idade. E eu fiquei obrigado a estudar parcelamento do solo. Então, hoje, no escritório, eu fiquei com essa área de empreendimentos imobiliários, parcelamento do solo, incorporação imobiliária, condomínio edilício, quando há problemas, e outras áreas de direito público, e também, pela semelhança até, com as regularizações fundiárias, né? que hoje estão muito em voga e têm ocupado o tempo aí de muitos cartórios e quebrado a cabeça de muitos registradores, porque é uma legislação tanto confusa, ela foi alterada, né? A legislação anterior foi alterada, nós temos a 13.465 hoje, que tem questões e novos institutos, vamos dizer assim, que inovaram substancialmente a questão registrária dos empreendimentos imobiliários. Mas, em razão de ter trabalhado muito tempo aqui, principalmente no escritório, na área de incorporação e parcelamento do solo, eu me incomodei muito com o excesso de burocracia, uma burocracia inútil, vamos dizer assim, que havia com relação à aprovação dos empreendimentos imobiliários. A incorporação, o problema era menor da incorporação. A lei de 1904, ela tinha dispositivos que permitiam
vamos dizer assim, uma maior facilidade no exame da documentação. Já a Lei 6766 continha uma série de regras draconianas que atrasaram muitos empreendimentos, até impossibilitaram muitos empreendimentos, e sem razão de ser. Isso eu fui aprendendo com o correr do tempo e vi que a burocracia exigida, inclusive nos julgamentos administrativos, principalmente, era quase que inútil. Ela não levava a nada. Mas havia no nosso sistema a preocupação com as certidões para testar a liquidez do domínio e a idoneidade do empreendedor. Eu sempre respeitei esse aspecto. Caiu. Não, ele tá vendo. Pode continuar. É que desapareceu na tela aqui. Você sempre respeitou. Eu sempre me preocupei com essa questão do excesso de burocracia inútil, como eu tinha dito, né? Certidões e mais certidões. E o pior, essas certidões praticamente não tinham aquela eficácia e nem atingiam o objetivo que talvez os legisladores de outrora, de 1964 e depois de 1979, pretendiam. A 6766 ela veio com o intuito de impedir os loteamentos clandestinos que ocorriam muito na ocasião, principalmente nas regiões aqui de São Paulo, das represas e nas periferias de São Paulo, com formações de favela, ocupações desordenadas, então, e muitas delas promovidas por pessoas inescrupulosas. Então, o legislador tentou impedir essa situação e exigiu uma série de certidões, inclusive a questão das certidões criminais, que praticamente impedia a pessoa física e às vezes até a pessoa jurídica, se a pessoa física fizesse parte, de promover o empreendimento imobiliário. Era uma restrição de direito, a meu ver, excessiva, mas foi albergada pela jurisprudência administrativa por muitos e muitos anos. Recentemente, eu notei que a Corregedoria, principalmente a partir da gestão do Dr. Nalini, depois do Dr. Geraldo Pinheiro Franco, voltou a considerar como critério de aprovação ou não de um empreendimento imobiliário, seja ele incorporação, seja ele loteamento, a questão da potencialidade de dano ao futuro adquirente de lote. E suavizou a situação que muitos empreendedores vinham sofrendo, porque a interpretação, o rigor das decisões administrativas era muito grande e impedia praticamente alguns empreendimentos imobiliários de forma injusta. Hoje, a partir principalmente da gestão do Dr. Geraldo, eu até tive a oportunidade de fazer um debate com ele, com o Dr. Marcelo Tossi, um excelente juiz que o auxiliou durante o período em que foi corregedor-geral, né? O Dr. Marcelo, e aquela jurisprudência, vamos dizer assim, rigorosa demais, ela foi afastada, e hoje a grande preocupação é a potencialidade de dano. Muito bem. Assentado que as certidões, apesar de obtidas, elas às vezes não servem para nada e não asseguram a tranquilidade ao adquirente do imóvel. Isso porque, quando uma pessoa faz um empreendimento, seja incorporação, seja loteamento, ela pode iniciar o empreendimento após o registro, mas ela pode alterar completamente a sua situação financeira no período em que está executando o empreendimento, no período que está vendendo lotes, e acabar vendendo lotes após, vamos dizer, contrair dívidas e que poderiam atingir os futuros adquirentes. E isso a lei não prevê.
Por quê? Porque ela fez uma verificação anterior. E o loteamento ele pode ser executado em até 4 anos. Então, nesse período de 4 anos, qualquer empresário que está fazendo, ou pessoa física ou jurídica, pode sofrer uma alteração no seu patrimônio. E se ele sofre, contrai dívidas, depois vende lotes remanescentes, após ter contraído essas dívidas, pela lógica, esses adquirentes poderiam ser, vamos dizer assim, prejudicados. Então, a gente via que, eu constatei isso durante todo esse período que trabalhei e procurei auxiliar muitos clientes, empresários que tentavam fazer o empreendimento e a burocracia impedia. E os cartórios, às vezes, por receio das decisões proferidas pelo Conselho Superior da Magistratura ou pela Corregedoria, ficavam com medo e qualificavam negativamente os títulos. Então, eu fiquei muito impressionado com essa situação e achava que tinha que haver uma solução. Fiquei mais aliviado quando houve essa alteração de entendimento na Corregedoria Geral, na gestão do Dr. Geraldo Pinheiro Franco. E parece-me que está sendo acompanhada na atualidade na gestão do Dr. Ricardo Anaf. São os dois, ambos foram até meus companheiros na Corregedoria da Justiça, como juízes auxiliares, eu, o Dr. Geraldo, o Dr. Ricardo Anaf, e o Dr. Ricardo e o Dr. Geraldo, ambos conheciam muito, trabalhavam na área do extrajudicial, conheciam muito o direito registrado. Então, nós entendemos até que eles procuraram analisar de uma forma mais sistemática, mais suave, e analisando até a situação de que as certidões, às vezes, são inúteis, como nesse exemplo que eu acabei de dar. Outro exemplo, que é fácil de perceber, qualquer empresário que vai fazer um empreendimento, ele tira certidões judiciais, que é obrigação da lei, previstas na Lei 6766, no artigo 18, ou no artigo 32 da Lei 4.591, ele tira essas certidões, mas essas certidões não vão retratar a situação dele, pessoal, dele, pessoa física, dele, pessoa jurídica. Por quê? Porque tem os débitos que eles têm, por exemplo, com bancos, que não venceram, ou que vão vencer e eles não vão pagar, e vão repercutir no patrimônio. Tem débitos hoje é muito comum, grandes empresários, grandes empresas com conglomerados com bancos internacionais. Então, as certidões, no fundo, elas não acabam servindo para nada. Elas servem para aquele negócio feito no interior do estado ou para alguma pessoa física comprando da outra na capital, mas aquele negócio semelhante ao sistema antigo da confiança. E essa inutilidade das certidões só servia para complicar, vamos dizer assim, a burocracia e impedir até, às vezes, grandes empreendimentos de se desenvolver. Uma outra questão, ainda dentro do problema das certidões, que me deixava atônito e continua deixando, são as grandes empresas. As grandes empresas, elas têm os seus balanços. A companhia de capital fechado, ela tem a sua contabilidade. O cartório de registro de imóveis não tem condição de analisar a contabilidade da empresa. E a solvência ou não da empresa está na sua contabilidade, não está necessariamente nas certidões. Por isso que eu chamo que essas exigências são inúteis, né? As companhias de capital aberto, então, nem se fala, porque a companhia de capital aberto, primeiro que elas são enormes, segundo que elas são sujeitas às auditorias. E o que rege a lei, vamos dizer assim, o destino das companhias, a saúde financeira das companhias, é justamente o formulário de referência da Comissão de Valores Mobiliários, que são feitos por auditores independentes, junto ao controle central do banco, etc. Então,
essa situação das companhias de capital aberto chegam a ser ridículas, porque não há como o cartório analisar. Se o cartório não pode, menos ainda o juiz corregedor permanente. Porque o juiz corregedor permanente, nessa matéria administrativa, ou seja, para autorizar um empreendimento, ele não pode se valer de perícias. Na esfera administrativa, essas perícias não são cabíveis. Ele não pode se valer de perícias. Ele vai ter que resolver pelo formulário de referência das companhias de capital aberto. Então, é aceitar ou não aceitar. O que torna a situação instável, produz uma insegurança jurídica muito grande, atrapalha os negócios imobiliários, tudo em nome de uma burocracia desnecessária. Eu já cheguei a ver grandes companhias que têm mais de 20 mil processos de pequenas coisas, trabalhistas ou distratos, etc., grandes construtoras, e não há como ela pegar a certidão de objeto em pé de 20 mil processos. Teria que se basear no formulário de referência, no seu balanço, na auditoria, coisa que não é possível ser feita nos balcões ou na qualificação registrária dos cartórios imobiliários. Então, quando esses problemas afloravam, os advogados, os empresários, os próprios juízes, eles ficavam atônitos, porque a lei exigia assim, 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 com aquela burocracia típica das legislações brasileiras de outrora, que felizmente agora parece que a coisa está melhorando. Então, qual seria a solução? Antigos estudiosos, eu me lembro, em 2000, se não me engano, o desembargador Décio Erpen, do Rio Grande do Sul, ele, em companhia do registrador, agora até me fugiu o nome, que fizeram um trabalho já invocando a necessidade no Brasil do princípio da concentração de atos da matrícula. Isso me lembro em 2000, mais ou menos. E quando eu vi a ideia, os princípios decorrentes desse artigo até que eles escreveram na revista, se não me engano, do IRIB, eu fiquei muito animado. Eu falei, poxa, o Brasil precisava ter, mas demorou muito. Só agora, em 2015, mesmo assim com uma vacácio até 2017, é que foi editada a legislação 13.097, que regulou vários aspectos de outros temas, mas também acrescentou no seu artigo 54, 55, o princípio da concentração de atos no Brasil. Isso, a meu ver, foi o primeiro passo para que as relações jurídicas entre adquirentes e vendedores de imóveis se normalizassem e oferecessem segurança. A pior coisa, e eu cheguei a presenciar, quando eu até era juiz da vara de registros, um cidadão economiza, compra um imóvel, tira certidões do lugar onde a pessoa tem residência, onde ele morou antes, onde ele tem a pessoa jurídica, providencia tudo. De repente, vem lá do Mato Grosso, onde ele tinha uma fazenda e tinha uma ação trabalhista que houve um problema e ele não sabia disso, o comprador, evidentemente, e ele perde o imóvel por força de um reconhecimento de fraude à execução. Essa situação começou a ser coibida antes da Lei 13.097 pelo Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça editou a súmula, se não me engano, 475, onde ele estipulou que, se não houvesse na matrícula
anotação sobre, a verbação sobre a existência de ação, penhora, ou qualquer outro ônus ou algo que prejudicasse a aquisição, se não estivesse na matrícula, a boa-fé do adquirente prevalecia e o credor teria que comprovar, num processo, que o adquirente estava de má-fé. Então, havia a presunção de boa-fé para o adquirente por força da súmula. Essa súmula já é antiga do Superior Tribunal de Justiça. Foi um alento e impediu que pessoas desavisadas, pessoas que não têm formação jurídica, às vezes fazem negócio, tiram certidões no fórum local apenas, e de repente são surpreendidas por precatórias e por ônus que vêm de outras comarcas, em qualquer comarca do Brasil. Quer dizer, é impossível. Eu cheguei a receber aqui no nosso escritório um pessoal do estrangeiro, um pessoal estrangeiro, aliás, nem falavam português, tinha um intérprete, e eles iam adquirir uma área aqui no Brasil, e quando eles me perguntaram, me indagaram a respeito da segurança daquela aquisição, eu falei, olha, o sistema brasileiro em resumo, eu falei isso que eu estou falando agora. Eles ficaram apavorados. Eles falaram, mas então não vamos mais fazer o negócio. Mas daí nós explicamos que a probabilidade era mínima de ter, por causa das partes envolvidas. Mas o estrangeiro fica apavorado. Então, o sistema anterior não dava segurança jurídica e prejudicava, às vezes, enormemente, de forma injusta, aquele adquirente de boa-fé no empreendimento. Bom, o que aconteceu? O legislador, acertadamente, a meu ver, votou essa lei que trata do princípio da concentração de atos, com dois dispositivos básicos. O artigo 54, que trata dos negócios jurídicos em geral, e o artigo 55, que trata dos empreendimentos imobiliários. Incorporação, especificamente incorporação e parcelamento do solo urbano. Muito bem. O que diz o artigo 54? Em última análise, diz o seguinte: se o credor não levar para a matrícula o seu processo, não der notícia na matrícula do seu processo que está movendo contra o devedor, ele não mais poderá fazê-lo. Há uma presunção absoluta de boa-fé para o adquirente. É lógico, as decisões jurisdicionais poderão decidir que o adquirente estava de má-fé, e é possível que, em algum caso, esteja o adquirente de má-fé. Mas a regra do artigo 54 é nítida, é clara. Tanto é que a Corregedoria Geral da Justiça, assim que editada a Lei 13.097, ela produziu um comunicado, editou um comunicado, número 276/2015, que foi precedido de um excelente parecer, se não me engano, o corregedor na época era o Dr. Hamilton Lackel, onde ele dispensou as certidões por esse comunicado nos tabelionatos. Por quê? Porque a Lei 13.097, além de dispor sobre outros assuntos, ela também revogou o dispositivo da Lei 7.7433, de 85, a chamada Lei das Escrituras Públicas, que exigia a certidão dos feitos ajuizados obrigatoriamente do alienante do imóvel. É certo que o adquirente poderia até dispensá-la, mas na época essa lei causou um impacto, porque ela exigia de qualquer negócio a certidão dos feitos ajuizados, além da certidão de propriedade e de negativa de débitos fiscais. Então,
essa situação na lei da lei 13.097, que foi obrigada pela Corregedoria com relação aos negócios normais, já colocou, vamos dizer assim, as coisas nos seus devidos lugares. Pelos termos do parecer nesse processo, eu achei que a Corregedoria iria continuar e regular também o artigo 55, que o 54 trata dos negócios jurídicos em geral, que não implicam o empreendimento imobiliário. Então, eu achei que haveria um novo estudo e um novo parecer estendendo essa dispensa de certidões, ou pelo menos de determinadas certidões, nos empreendimentos imobiliários. Até porque o artigo 55, ele é mais objetivo na proteção do adquirente, porque ele diz mais ou menos o seguinte, que eventual crédito que vai ser cobrado do incorporador ou do loteador, a responsabilidade patrimonial será colocada na carteira dos recebimentos. O adquirente, de forma nenhuma, perderá o seu imóvel adquirido de boa-fé. Não sei que se comprove uma fraude, um conluio muito grande entre o empreendedor e os adquirentes. Essa situação é mais enfática do que a própria redação do artigo 54, quando ele regula os negócios jurídicos normais. Eu achei que a Corregedoria ia também se manifestar sobre isso. No entanto, a Corregedoria não se manifestou e eu vi alguns precedentes nos últimos julgamentos do Conselho em que, alegado o problema da concentração, a Corregedoria não tem enfrentado diretamente. Tem dito que não se aplica, que não é o caso, isso não se aplica na esfera administrativa, etc. Isso aí fica para a matéria jurisdicional. Eu até não concordo com isso, gostaria que a Corregedoria regulamentasse essa questão na esfera administrativa, que facilitaria os procedimentos dos cartórios imobiliários, que a lei é muito enfática. Mas, pelo jeito, pelo tempo decorrido, não acredito. Agora, talvez, diante de uma decisão, se não me engano, de novembro de 2020, eu até anotei aqui o número, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os ministros da primeira turma, em 13 de outubro de 2020, que foi a data do julgamento, ao apreciarem um recurso em mandado de segurança por maioria de votos, em acórdão relatado pelo ministro Napoleão Nunes Maia Filho, analisou questão de certidões criminais, ainda como aquela restrição de direito, afastou totalmente essa restrição de direito, até porque era pessoa jurídica e não se confundia com a pessoa do sócio, fez uma análise muito interessante da Lei 6766, taxando-a de própria para a época em que editada, mas não mais agora, tanto que veio a Lei 13.097, que instituiu o princípio da concentração. E no voto do ministro Napoleão Nunes Maia, os argumentos jurídicos esgotam praticamente o tema, em análise profunda, bem elaborada, com relação aos artigos 18 e parágrafos da 6766. Ele traçou alguns parâmetros que permitem afastar presunções que vinham se consolidando em diversos julgamentos, tanto na esfera jurisdicional como na administrativa, e que, a meu ver, se revelavam
burocráticas, como eu já tive a oportunidade de falar. E ao meu ver, infringentes, essa do direito da certidão criminal, de direitos fundamentais, e inclusive o da propriedade, né? E que ignoravam os artigos 54 e 55. Então, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que me parece a tendência, até porque ele vem na mesma direção da súmula já existente sobre a questão da boa-fé, ele destaca que a edição da Lei 6766 de 79 se deu mais de 40 anos e que o seu confronto com a Lei 13.097 de 2015, bem mais recente, mostra que o mecanismo de proteção dos futuros adquirentes foi alterado e exige o lançamento de qualquer restrição nos assentamentos matriciais. Menciona expressamente os artigos 54 e 55 desse último diploma e conclui que os futuros adquirentes não poderão ser alcançados por medida não lançada na matrícula. Aliás, eu vou repetir até os termos que ele usou. Ele diz... Doutor Hélio, qual que é o número desse julgado, por favor? Esse julgado é o número... É um mandado de segurança, por sinal, contra o Tribunal de São Paulo, número 55425, e tem aqui, entre parênteses, dos 2017 0236157-0. Tá. E as palavras dele são simples, mas muito convincentes. Ele diz: quando for comprar um imóvel, a primeira coisa é pedir uma certidão recente da matrícula, para ver o que está registrado lá. Então, o que não está lá, não está no mundo, a meu ver. Ele conclui o voto dele assim, o voto que ele... Houve divergência, 2 ministros divergiram, até um deles é oriundo aqui do Tribunal de São Paulo, uma ministra, doutora Regina, e muito competente, mas estava mais na linha que tem sido adotada pelo Tribunal de São Paulo, com relação às restrições do processo criminal, né? E eu achei que esse julgamento foi um avanço, porque eu sinto uma certa timidez, infelizmente, na esfera jurisdicional e na esfera administrativa com relação ao princípio da concentração. E para o Brasil, não há nada melhor do que diminuir a burocracia e fazer com que o adquirente tenha segurança jurídica. Ele, não, estou comprando, a matrícula está limpa, então eu não posso mais ser atingido. É lógico que há exceções, é lógico que há falsidades, há simulações, há vícios do ato jurídico em geral que poderiam atingir o adquirente, mas se comprovar que ele foi conivente. Senão, a boa-fé, até antes da lei, já era protegida pela súmula do STJ, né? Então, eu fico muito animado, vamos dizer, fiquei muito animado com esse julgamento, que, por coincidência, ele julgou um mandado de segurança, se não me engano, contra o Tribunal de São Paulo. Eu vi já várias decisões no Tribunal de São Paulo, antes mesmo da lei 13.097, eu vi decisões, porque teve a medida provisória. A própria primeira vara chegou a admitir a aplicação do princípio da concentração em um procedimento de qualificação registrária. E a esfera jurisdicional do Tribunal de Justiça, as câmaras de direito privado, etc., elas também têm aplicado, mas daí não vi ainda da lei de 13.097, mas vi da súmula do STJ, a questão da boa-fé. Então, não há mais aquela situação de o adquirente faz tudo o que pode para tentar se prevenir, não consegue, amanhã vem a precatória lá do Goiás e de uma ação trabalhista de uma fazenda que a pessoa tinha lá e toma o apartamento que ele comprou aqui com muito sacrifício, né? Então, a questão da lei da concentração é, a meu ver, fundamental
para a tranquilidade dos próprios oficiais, que hoje ficam assustados, e com, às vezes, o rigor da própria corregedoria, porque não qualificaram corretamente e escapou alguma certidão, ou não exigiram alguma certidão. Os adquirentes, os empresários, que às vezes são impedidos por causa de um problema qualquer, né, de uma ação civil, de uma coisa, são impedidos de fazer o empreendimento quando aquilo não vai repercutir. E, principalmente, as grandes empresas, são as que mais, por incrível que pareça, as que mais sofrem. Eu já vi grandes empresas tirando milhares de certidões para apresentar no cartório, porque o cartório exigia a certidão de objeto e pé para poder registrar o empreendimento. Então, eu acho que o princípio da concentração é ótimo para o direito brasileiro. Eu sinto que eu já conversei com diversos desembargadores até e pergunto como é que vocês têm entendido a questão do princípio da concentração. Eles falam, mas o que é? Daí eu falo, 13.097, etc. Mas foi editado? É lógico, eles não sabem, eles não estão no ramo, né? Nós conhecemos, nós trabalhamos com isso diariamente, os cartórios, a Corregedoria Geral, o Conselho tem por obrigação conhecer. O desembargador que julga de acordo com o Código de Processo e o Código Civil, ele às vezes não tem conhecimento da legislação. Então, e apesar de ela ter sido editada em 2015, com essa vacácio de 2017, ela não foi ainda bem apreciada pela jurisprudência administrativa normal. Tá? Quando for para eu parar, pode dizer, senão eu vou ficar falando aí a noite inteira. Imagina! É ótimo ouvi-lo. Não, mas sabe que outro dia, eu estava contando para o Bruno aqui, que outro dia eu fui fazer uma palestra na Arisp. Era 40 minutos no primeiro tempo, e na TV Arisp, e 40 no segundo. E eu não tinha o vídeo. Daí eu fui assistir o vídeo, eu não aguentei 15 minutos do meu vídeo. Então, e agora na presencial, ainda nós fizemos uma vez na UAB, né? Tá lembrado, doutor Marcos? Sim. Nós falamos até do parcelamento do solo, né? E quando tem o pessoal perguntando e fazendo, interpelando, é diferente, até a coisa flui melhor. Mas no sistema de computador, de filmagem, a gente precisa tomar cuidado para não ficar inconveniente e o pessoal dormir. Não, de modo algum, doutor Hélio. Se o senhor permitir, evidentemente, eu posso abrir para questionamentos aqui do pessoal da diretoria, que o pessoal deve estar louco também para perguntar. O doutor Hamilton Sakamoto aqui, ele já coloca aqui uma declaração dizendo que, infelizmente, a súmula que o senhor comentou, né, que é a súmula 375 do STJ, isso, o repetitivo tema 243 do STJ, a lei da concentração, às vezes ela é desconsiderada, né, são desconsiderados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E ele traz até a ementa de um acórdão aqui do dia 27 de janeiro de 2021. Né? Então, assim, é importante analisar, e aí eu já entro num questionamento bastante teórico com o senhor sobre a posição do tabelião de notas. Né? Então, o senhor comentou de forma bastante clara e objetiva que a Lei 7433, de 85, que é a lei que trata dos requisitos da escritura pública de imóveis, né? Ele traz lá vários requisitos. Maravilha. E aí o senhor comentou que foi excluído, lá da Lei 7433, de 85, o requisito do feito ajuizado. Ou seja, o tabelião hoje, ele pode lavrar a escritura sem essa certidão. Ele pode lavrar, isso aí não é requisito mais, ele pode lavrar. A própria lei e o decreto, o decreto que regulamenta a 7433, né, a 93.240 de 86, vai lá e fala, olha, a certidão fiscal,
né? A certidão fiscal, que seria a certidão relativa aos débitos tributários do imóvel, ela estaria dispensada, né? Ela estaria dispensada se as partes dispensarem. Ou seja, segundo a minha leitura, evidente, a certidão fiscal, seja ela CND de PTU, seja ela... aí vem um problema ambiental, um problema rural. A certidão negativa de débitos relativos ao ITR, na minha leitura, as partes poderiam dispensar. Aí vem a pergunta, doutor Hélio. E o tabelião? A obrigação do tabelião não é orientar os riscos do negócio? E hoje, o senhor começa a perceber que é tão fácil pedir a certidão de feito ajuizado? Aí vem a pergunta. Se é tão fácil pedir a certidão de feito ajuizado, por que vai dispensar? E aí vem a pergunta, né? Não seria responsabilidade do tabelião de notas em orientar as partes dos riscos da dispensa? Certo, concordo 100%. Aliás, eu mesmo, quando fui, mesmo após a vigência da Lei 13.097, quando eu fui adquirir um imóvel, eu fui buscar certidões, né? Por quê? Porque eu não sei o que passa pela cabeça do juiz, né? Se vai interpretar, se não vai, etc. A nova redação do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 7433, ela menciona a certidão fiscal, ela não exclui, ela coloca a certidão de propriedade, a certidão da matrícula e a certidão fiscal. Então, ela não exclui a certidão fiscal, se não me engano. O artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 7433 de 85, ele foi alterado pela lei. Antes era todas as certidões, mais a de feitos ajuizados. Agora, eles suprimiram a de feitos ajuizados, né? Por quê? Porque para os feitos ajuizados em geral, o ônus é do credor. Aliás, é engraçado. Outro dia eu fui debater esse tema no Secov, já há um certo tempo, e um advogado que estava presente me disse: olha, eu tenho... eu costumo cobrar, eu tenho cobranças no meu escritório de centenas e centenas de processos. Eu preciso jogar tudo na matrícula. Os registradores é que vão gostar, né? Porque vai jogar tudo isso na matrícula. Eu falei: olha, se o seu crédito for de tal ordem, é melhor escolher pelo menos um número tal de matrículas, não para todas as matrículas, porque às vezes a pessoa tem muitas matrículas e as ações são muitas, né? Fica complicado para o próprio credor. E o próprio advogado reclamou, ele falou: poxa, mas essa lei vai beneficiar o registrador, que ele vai ganhar custas de cada... né? A pessoa vai jogar 100 e poucas averbações e daqui a pouco não vai ter problema, vai tudo ser cancelado, que é coisa... E vai engrossar as matrículas, vai ser uma coisa... Eu acho que o tabelião tem por finalidade, tem por função, por atribuição, orientar as partes. No interior do estado é muito fácil, né? Todo mundo se conhece, etc. Na capital é mais complicado. Mas, de qualquer modo, não custa verificar a situação. Por quê? Porque se a gente não verifica, infelizmente, nós vamos depender da cabeça do juiz que vai julgar e vai aplicar a súmula 375 ou a lei. E, às vezes, não aplica nem a súmula e nem a lei, porque ele, às vezes, nem tem conhecimento que existe essa lei, né? Como eu já tomei conhecimento de julgadores que nem sabiam que existia a Lei 13.097. O que me animou muito, e isso eu faço questão até de divulgar, né, que foi o que eu acabei de falar, e o doutor Marcos até anotou o julgamento, foi esse julgamento muito bem fundamentado,
ele analisa, eu não falei aqui, porque era muito longo o julgamento, mas um dos motivos pelos quais o registro do empreendimento, era o loteamento, tinha sido indeferido, era que um dos sócios de uma pessoa jurídica que compunha a pessoa jurídica que estava fazendo o loteamento tinha um processo criminal por crime contra a administração pública, né? Então, esse acordo também trata disso e diz que não, que o problema da pessoa física, do sócio, é dele, não transmite para a empresa, não contamina a pessoa jurídica, né? Não existe isso. Eles tratam com muita profundidade também esse tema, porque eu vi dezenas de acordos, infelizmente, impedindo, às vezes, o cidadão de fazer um loteamento, porque ele tinha um processo de desacato ou de desobediência, que é um crime contra a administração pública. É um absurdo isso. Eu tive um caso em Piracicaba. O medo do pessoal, e parece até que o conselho andou impedindo, porque o sujeito ele tinha uma briga de trânsito, desacatou um guarda e não podia fazer loteamento. O que tem de ver uma coisa com o outro? Ele era sócio da empresa, né? Então, esse entendimento primário, vou chamar assim, que perdurou por muito tempo. Eu tenho acordos terríveis adotando esse entendimento. Felizmente, foi minimizado nas últimas gestões da Corregedoria. Eu fiquei muito feliz e até nesse debate com o doutor Geraldo, com o doutor Tossi, então nós ressaltamos, o Secov inteiro estava preocupado exatamente com esse cerceamento, com essa pena. E o pior, não se cogitava de condenação criminal. Era a mera existência do inquérito policial já impedia o registro do loteamento por um crime, e não dizia qual era o crime, né? Podia ser uma apropriação de coisa achada. Eu fui promotor, eu lembro que uma vez eu denunciei uma pessoa que ele se apropriou de uma carteira que ele achou na rua. E o artigo, se não me engano, 169 do Código Penal, no meu tempo, acho que não mudou, ele dizia apropriação de coisa achada. É crime, é uma pena pequenininha, mas é crime contra a administração. Tem cabimento, né? Só voltando à questão que para não ficar no ar, a dispensa da certidão fiscal, doutor Hélio Lobo, está no artigo 1º, parágrafo 2º, do decreto 93.240 de 86, que regulamenta a 7433. Então, quando a gente vai lá no decreto 93.240... Mas a lei foi revogada, então o decreto, consequentemente, eu acho que não vai perder então, também. Mas o decreto, ele dispensa a certidão fiscal. Ele permite a dispensa da certidão fiscal. Então, o adquirente pode dispensar a certidão fiscal. Entendi. Essa é a leitura do artigo 1º para o 2º. Certo. Agora, veja, a certidão fiscal, na Lei 6766, logo no início, eu não estou pegando código, essas coisas, porque minha cabeça nem sempre a gente lembra assim, em detalhes do número do parágrafo, etc. Mas logo no início da 6766, eles falam as certidões negativas. Sim. De ônus reais, fiscais, de débitos fiscais e criminais, crimes contra a administração e contra o patrimônio. Esse é logo no início da 6766. Essa situação é muito radical. A doutrina toda é contra esse... Porque é normal, por exemplo, um empreendedor, ele tem um loteamento, ele vende os lotes, o cidadão compra o lote, para de pagar IPTU e a prefeitura aciona o vendedor. E ele fica com aquelas certidões positivas. Só que, às vezes, as certidões são de valores mínimos, são de loteamentos populares, valores mínimos, mas ele estaria impedido? Não. E a Corregedoria, nesse ponto, concorda, me parece, e o Conselho também, né? Também a certidão fiscal entra no critério da potencialidade de dano. Se o débito fiscal é de 50 milhões, daí é diferente, né? Para um empreendimento pequeno, ele não, daí é evidente que está
colocando em risco os adquirentes, né? Sim. Vamos lá, vamos abrir para as perguntas. Antes de mais nada, doutor Mauro Rocha, é o nosso querido vice-presidente que está aqui presente. Doutor Mauro, se quiser já entrar aqui na reunião para fazer a pergunta direto ao doutor Hélio Lobo, fica à vontade. Aos demais diretores também. Boa noite, Kunaga. Boa noite, Olá. doutor Hélio Lobo. Boa noite. É um prazer assistir a uma exposição tão profícua, né? tão importante, mas muito mais importante e muito mais prazeroso é saber que, a partir de agora, o doutor Hélio Lobo faz parte da nossa academia. Não é? Isso aqui nos deixa muito mais tranquilos e felizes. Doutor Hélio, eu entrei um pouco atrasado, tive um problema aqui com o computador. Eu não sei se nós chegamos a conversar sobre esse assunto, que é uma eventual antinomia entre a Lei 13.097 e o Código de Processo atual. Não é? Aqueles que defendam que, com o novo Código de Processo Civil, as disposições da 13.097, de alguma forma, foram lá revogadas ou derrogadas. O que o senhor entende sobre isso? Então, eu estou escrevendo um artigo que o doutor Bruno aqui presente me pediu, que provavelmente vai para a revista Treino Livre, para a próxima edição. Opa. E eu estou terminando o artigo, e que é mais ou menos esse tema que eu comentei rapidamente hoje. Eu detalhei, citei jurisprudência, e citei uma série de autores que trataram do tema da concentração de atos da matrícula, excelentes artigos que eu localizei em várias revistas, aí, em publicações, né? E entre eles, eu localizei 1 ou 2 artigos que levantam essa questão que o senhor acabou de levantar. E por que acontece isso? Porque, realmente, o Código de Processo Civil, quando ele é posterior à Lei 13.097, quando ele trata da fraude de execução, ele repete os termos do Código anterior, né, nesse ponto, né? Que a impressão que se dá numa primeira leitura é que ele excepciona a fraude de execução sem vamos dizer assim, a incidência sobre ela da Lei 13.097. Realmente, foi infeliz o Código de Processo, porque ele começa bem, nas várias hipóteses lá do 792, se não me engano, e depois ele chega na fraude de execução, ele repete os termos da anterior, ou seja, ele não fala nada da matrícula. Mas tem entendimentos, inclusive esse acórdão que eu mencionei, não sei se o senhor chegou a ver, do Superior Tribunal de Justiça, recentíssimo, que tem uma abrangência muito grande e é categórico em dizer que o que não está na matrícula, a presunção é total em favor do adquirente. Não é que acabou a fraude de execução, mas o credor precisa provar, não pela exigência das certidões fora da matrícula, provar de uma forma, de outra forma, que o comprador tinha conhecimento de que aquele imóvel era comprometido, né? Então, esse acórdão, em outras palavras, ele diz mais ou menos isso. Então, eu prefiro, hoje, responder de acordo com o acórdão, ou seja, a prevalência da 13.097 e a submissão, vamos chamar assim, da regra da fraude de execução ao artigo 54 e 55 da Lei 13.097. Perfeito. O que nos preocupa como advogados que militam lá no direito imobiliário
é sempre essa questão de que sempre há uma presunção em favor do adquirente, uma presunção de boa-fé. Mas essa presunção de boa-fé não impede que o interessado ingresse com uma ação ali para se buscar a nulidade ou anulação daquela transação imobiliária, não é? E isso é uma situação que vai demandar tempo e dispêndio de dinheiro. Exato. Não é? Então, a insegurança continua. Na verdade, hoje nós temos uma base jurídica, mas a insegurança continua. Nós não conseguimos afastar isso de forma nenhuma. Não é? É nisso que eu acho que nós devemos trabalhar, na formulação de doutrina que fortaleça a segurança jurídica dessas operações, fortaleça a segurança da dispensa das certidões efetivamente, não é? E que não traga aí, posteriormente, uma surpresa lá para o pobre do adquirente, que se defender judicialmente aí por um longo prazo, não é? Com um bloqueio econômico do seu bem, porque aquilo lá está sendo objeto lá de uma disputa, ainda que desarrazoada, não é? É nesse sentido que eu acho que nós precisamos fortalecer os trabalhos doutrinários. Exato. Eu até tentei o convite que o Dr. Bruno fez em nome da revista. Quanto a esse tema, eu estou com o trabalho quase pronto. Eu só não entreguei ainda, porque a parte final, eu vou exatamente abordar, fazer um estudo e verificar outros que estão estudando o assunto a respeito exatamente do confronto 13.097, artigo 54, 55 e artigo 792 do Código de Processo, na parte que trata da fraude de execução, né? E eu já vi argumentos muito interessantes de quem defende que prevalece a fraude de execução e que não se aplica à fraude de execução o princípio da concentração de atos. Eu acho que não teria sentido, numa interpretação sistemática, nós assim considerarmos, porque a presunção, o princípio da presunção de atos, que é defendido em vários países e por muitos doutrinadores, inclusive no Brasil, há muitos anos, almejando que ele entrasse em vigor, né? Ele sistematicamente, entendo eu, que ele prevalece por ser uma matéria específica em relação às regras gerais da fraude de execução. Mas, realmente, eu sinto que há esse conflito aparente dessas duas regras, e espero que o próprio Superior Tribunal de Justiça, que decidiu conforme esse acórdão que eu mencionei, continue analisando os casos. Agora, aos advogados, aos membros do Ad Notari, aos estudiosos que gostam, que fazem publicações de artigo, eu sugiro que divulguem a lei, porque muita gente, muito juiz não conhece a existência da lei e o conflito que, em tese, está acontecendo ou pode acontecer, né? Então, eu fiquei assim, muito feliz com esse acórdão, né? Me animou muito, porque eu estava um tanto quanto desanimado, porque nós já esperamos resultados dessa lei desde 2015. Nós já estamos em 2021 e pouquíssima jurisprudência existe. Eu compilei uma meia dúzia de acórdãos na esfera jurisdicional do Tribunal de São Paulo e uns 3, 4 julgamentos na esfera administrativa em dúvidas registrárias. Não mais. O que me parece muito pouco, porque o tema deve ser recorrente. Todo mundo acaba tendo esse problema da fraude de execução, né? Então, eu concito o pessoal a divulgar. Vamos divulgar, porque essa lei existe, essa lei vai trazer segurança jurídica, vai proteger os adquirentes, vai dar tranquilidade
como se fosse o Instituto do Bem de Família, o Bem de Família Instituído, ou o Bem de Família Legal, ou assemelhados, né? Me parece que não há necessidade de nós promovermos aí o bem de família ou outro, se nós temos o princípio da concentração. Kiko Naga, se me permite, quero fazer só mais uma pergunta, que é quase uma provocaçãozinha, tá? Mas é a seguinte, doutor Hélio, na sua advocacia, ao aconselhar os seus clientes, o senhor aconselha pela dispensa ou pela formação de um pacote de certidões básicas? Olha, eu acabei de dizer, eu não sei se o senhor já tinha entrado na transmissão, e eu disse que eu comprei um apartamento há 2 anos, já estava em vigor. Eu já conhecia, porque eu conheço desde o primeiro dia. E eu fui atrás de certidões, né? E fui atrás de certidões. Mas mais por quê? Porque eu fui juiz, e eu sei que juiz, cada um tem sua cabeça, e os tribunais também, o Supremo, então, nem se fala. Então, eu por cautela, eu, quando fiz o debate no Secob com o doutor Geraldo e com o doutor Tossi, o doutor Tossi também disse isso, que se ele fosse comprar um apartamento, ele ia tirar certidão, né? Mas a gente explica, orienta o cliente e diz a situação, e vai procurar defendê-lo dentro dos parâmetros da legislação, né? Pode até não ter sucesso, mas argumentos a gente vai ter. Perfeitamente. Muito obrigado, doutor Hélio. Imagina. Maurão, mais alguma pergunta? Vou passar a pergunta aqui da Lúcia Frias, e já tem a mão levantada aqui do Kesley. Então, vamos passar para a pergunta da Lúcia, doutor Hélio. Ela fala o seguinte, a doutora Lúcia Frias, ela é associada aqui da Adnotari, e ela é de um grande escritório de direito imobiliário, Caselli Guimarães, e ela fala o seguinte, olha, por favor, indago se também deverão ser obtidas certidões do empreendedor, conforme indicado nas letras D e E do artigo 2º-A da 6766, além daquelas em nome do titular de domínio. Por quê? Porque essa alteração da 6766, incluída pela Lei 14.118 de 2021, ela fez uma adição na 6766, doutor Hélio, para quê? Para permitir, assim como na Lei 4591 de 64, para permitir na 6766 que o empreendimento ele fosse realizado por pessoa estranha ao domínio, né? Que seria um loteador profissional, né? Então, a pessoa física ou jurídica na linha D fala dessa pessoa estranha que faria um contrato de parceria. Inclusive, o artigo 2º-A, a linha D da 6766, ela vai falar que esse contrato de parceria ele vai ser objeto de averbação na matrícula, né? E na linha E ele fala da cooperativa. E aí vem a pergunta da querida doutora Lúcia. Ué, ele não é titular de domínio, assim como o incorporador por procuração, ele não é proprietário. Aí vem a pergunta, mas ele é incorporador. E aí, particularmente, entendo eu, já dou a minha opinião aqui, ele é o incorporador, né? Então, a lei vai falar, olha, você vai ter que trazer os riscos do empreendedor. Então, não é somente apenas o titular de domínio. Entendo eu que eventual procurador, seja na incorporação, seja na 6766, agora regulamentada em 2021 com esse contrato de parceria, ambos deveriam ser objeto aí de análise pelas certidões. Doutor Hélio, qual que é a opinião do senhor? A Lei 6766 fala do proprietário. O incorporador, nós sabemos, ele pode não ser o proprietário, né? E o que importa, vamos dizer assim, voltando ao princípio da concentração de atos, é o que está na matrícula, né?
O que está na matrícula é que rege, tanto que as certidões da matrícula tem que ser negativas, não pode ter ônus real, ou pode ter, mas não pode alegar a aplicação do princípio da concentração de atos na matrícula. Eu entendo que, no caso do loteamento, o parceiro ele fica, vamos dizer assim, ligado ao empreendedor, ao loteador, ao titular de domínio, por um contrato que não necessariamente vai para o registro de imóveis, né? Ele não precisa ir. Ao contrário, e como não vai o do incorporador também, né? O incorporador ele prova o mandato, na forma da Lei 4.591, né? do parágrafo 1º lá do artigo 31, e ele, provando isso, ele pode negociar com as unidades autônomas até ele ser destituído ou cessar a incorporação. O loteador, com relação ao parceiro, tem mais ou menos a mesma relação, mas eu particularmente entendo que essa relação não entra na apuração de certidões. Agora, as certidões, nós já tivemos oportunidade de fazer um estudo a respeito. As certidões, elas, pela lei da concentração, elas não estão dispensadas nem na 6766, nem na 4.591. Mas, pela redação do artigo 55 da 13.097, elas se tornaram praticamente inúteis, né? Então, eu não vejo necessidade de se tirar certidão do parceiro do loteador. Aliás, a coisa mais comum é o parceiro do loteador, né? Mas quem responde é a figura do loteador, quem sofre as sanções, quem responde, quem sofria as restrições até da esfera penal é o loteador, apenas proprietário. É diferente da incorporação. Já a incorporação, há uma jurisprudência muito mais suave com relação aos processos e aos ônus. O artigo, se não me engano, 37, se não me engano, ele prevê que o empreendimento pode ser feito, mas até o escritório onde trabalha a doutora Lúcia, e teve uma demanda há muito tempo atrás, onde nós discutimos isso. Pode ser feito, mas tem que constar nos documentos de ajuste para alertar os adquirentes. Então, pode registrar o empreendimento, mesmo que tenha ônus. Na incorporação tem essa diferença, mas tem que constar nos documentos de ajuste. E, evidentemente, nenhum empreendedor gosta, nenhum incorporador gosta que conste no contrato: olha, estou vendendo para você o apartamento tal, mas eu tenho contra mim todas essas ações, né? Essa decisão foi dada há muito tempo atrás. Ela cumpriu o artigo da Lei 4.591, se não me engano, 37, mas ela impôs essa exigência. Na prática, eu tenho visto que não tem sido muito bem seguida essa decisão, com esse alerta, até porque pode assustar o adquirente de lote e fica uma situação complicada, né? E hoje, menos ainda por causa do princípio da concentração, caso essas ações não estejam na matrícula. Sim. Eu não sei se eu respondi, porque eu não entendi bem a questão do parceiro, mas eu nunca considerei muito importante para a questão registrária, para a qualificação registrária, o contrato de parceria, né? Sim, é que agora a 6766 ela traz uma previsão, né, que esse contrato de parceria ele será averbado na matrícula, né? Então, sendo averbado na matrícula, o nominho do parceiro vai estar lá junto, né? Como empreendedor, né? Como empreendedor. Essa é a discussão. Seria um incorporador, né? Seria um incorporador. Como exatamente. É engraçado que eu não me lembro dessa disposição. Essa disposição foi agora em 2021. Bom. No dia que saiu, foi publicado no dia 12 de janeiro de 2021, e ele fez alterações
instituiu o programa Casa Verde Amarela, doutor Hélio. Então, é coisa bem... Não sabe o número da lei? Não sabe, né? É a 14.118, de 2021. 118. Ela alterou a 6766. Como é muito recente, eu acho que eu não tive nenhum caso ainda de cartório consultando sobre isso. Mas eu prometo que vou verificar e depois complemento isso que eu falei, né? Tá bom. Mas eu acredito que vou continuar mais ou menos com a mesma opinião. Eu trataria esse parceiro como uma espécie de incorporador, né? E porque ele não tem a titularidade. Então, por mais que ele tenha ações, ele não vai prejudicar, não vai ter condição de prejudicar o adquirente pela ausência de titularidade dele, né? Tá bom. Doutor Hélio, tem mais duas perguntinhas aqui, rapidinho. Eu vou abrir o áudio para o Kesley, depois para o Hamilton, e a gente já vai para o encerramento. Por favor, Kesley, Matias Piretti. Mãozinha levantada, Kesley. Kesley. Você passa para mim assim. Opa, Kesley. Tá me ouvindo? Opa, agora sim. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida aqui, assim, talvez seja muito banal, mas assim, tem algumas coisas que a gente não encontra na literatura e só mesmo com a experiência. Como a minha experiência é pouca ainda na área, a minha dúvida talvez seja bastante comezinha, vamos dizer assim, para pessoas com experiência como a do senhor e do seu convidado. Muito prazer, doutor Hélio. Prazer. Vamos lá. Muito obrigado pela sua colaboração. A questão a questão das certidões, né? Que o problema, vamos dizer, estiver em relação ao proprietário, ao proprietário anterior, né? Titular do domínio anterior, né? E a obrigação das exigências das certidões se estende também à cadeia, até onde nessa cadeia? Essa é uma pergunta. Outra, a obtenção dessas certidões vai em que alcance? Vamos supor, por exemplo, eu estou aqui no estado de Tocantins, né? E a pessoa, vamos supor, tem uma execução no estado do Rio Grande do Sul, né? Como é que eu poderia proteger aí o meu cliente, né, numa aquisição contra aí para futuramente, né, dos riscos de evicção, contra uma fraude de execução, uma fraude contra credores, né, em relação a essas certidões, né, para não ter risco aí de futuramente, né, vir a recair uma penhora, né, ou ter que entrar com embargo de terceiro. Vamos Entendeu? lá. Essa é a minha dúvida. Vamos lá, doutor Hélio. Rapidinho lá para ele. Certo. Eu acho que até que nós já abordamos esse tema, mas vamos pedir para você fechar o áudio, por favor. Obrigado. Vai, doutor Hélio, desculpa. A resposta, eu acho que já foi abordada. Como primeiro aspecto, eu colocaria a vigência da lei 13.097, que ela protege, porque essa certidão não estava na matrícula, não estaria na matrícula do Tocantins ou Rio Grande do Sul. Agora, mesmo antes da lei 13.097, o cliente já estaria protegido pela súmula 375 do STJ. Por quê? Porque é evidente que ele jamais poderia supor que a aquisição no imóvel ou no Rio Grande do Sul, ou o contrário, no Tocantins e ação no Rio Grande do Sul, e existiria. Ninguém teria essa... eu acho que dificilmente um juiz iria contra esse cliente, dizendo que ele tinha obrigação de tirar a certidão do Brasil inteiro, porque seria de todas as comarcas do Brasil. E até por isso que eu luto pelo princípio da concentração de atos na matrícula.
E lá no Rio Grande do Sul, a escola é muito mais liberal, é a escola registrária, vamos dizer assim, influenciada há muito tempo pelo desembargador Décio Erpin, que foi um dos primeiros que escreveu um belíssimo artigo sobre a concentração de atos, isso no ano de 2000, se não me engano, publicado em uma das revistas do direito imobiliário. Então, eu acho que o cliente estaria protegido de qualquer modo, a não ser que fosse uma fraude muito ostensiva e fosse perceptível pelo juiz que vai julgar essa causa. Mas, se não, ele estaria isento, se não pela 13.097, pela súmula do STJ, que transmite ao credor o ônus de provar de forma muito clara a má-fé do adquirente. Obrigado, doutor Hélio. A última pergunta, doutor Hamilton Sakamoto. Depois do doutor Hamilton, eu já passo para o doutor Mauro Rocha, para ele fazer o encerramento. Doutor Hamilton, vamos lá. Boa noite, doutor Marcos. Boa noite, doutor Hélio, tudo bem? Boa noite. Eu queria fazer primeiro uma pequena observação, que mais ou menos em momento contemporâneo à edição da Lei 13.097, houve também o recurso repetitivo, tema 243 do STJ, que revigorou, né, de certa forma, a súmula 375 do STJ, né? Então, esse julgamento em sede de recurso repetitivo, ela alterou um pouco a dinâmica do STJ ali, que estava indo para uma linha de presunção de má-fé, né, em vez de presunção de boa-fé. E até na minha cabeça, eu imagino que esse repetitivo tenha sido um impulsionador aí da lei da concentração da matrícula, né? E aí, entrando mais especificamente na lei da concentração da matrícula mesmo, o inciso 3º, né, do artigo 54, ele fala quanto à averbação de restrições administrativas ou convencionais. E aí eu fico com uma grande dúvida, né, porque quando falamos de restrições administrativas ou convencionais, é muito fácil a gente estar caminhando por uma questão de direito público, né? E a eficácia dessas restrições administrativas e convencionais faces a adquirentes em matéria de ordem pública, né, ao ser confrontada com uma matéria de ordem privada, que é a aquisição de um imóvel, acaba me deixando muito em dúvida quanto à prevalência da lei frente a essas restrições, ainda mais quando a gente vê tanta resistência do próprio tribunal em aplicar a lei nas relações privadas. Então, eu queria receber uma opinião, um pensamento do senhor a respeito disso. Primeira parte eu não escutei, o Bruno se ele falou que houve um recurso repetitivo no STJ que revigorou a súmula 375. Perfeito. Agora, essa questão o Bruno, eu não tinha escutado direito, estava ruim o áudio aqui, mas a questão do recurso repetitivo e que revigorou, eu achei ótimo também, porque essa súmula, na minha opinião, é a origem, vamos dizer, da adoção do princípio da concentração por legislação. Então, eu estou muito animado e muito confiante que tanto o STJ, mas também o Tribunal dos Estados, principalmente o de São Paulo, adote, e de acordo com os parâmetros dos julgamentos, do casuísmo, o princípio da concentração de atos. Agora, com relação às restrições convencionais, que realmente estão contempladas também no artigo, eu acho que o tema é muito complexo e comportaria mais 2 horas de decisão, mas vou dizer 2 palavras apenas. Primeiro, há um julgamento do STJ, está certo que por pequena maioria, relatado pelo ministro Herman Benjamin, onde ele considera a restrição convencional, se ela entrou no registro de imóveis de qualquer forma, seja no memorial do loteamento, seja no memorial, no contrato padronizado, ela se constitui em obrigação propter rem. Eu não concordo.
Eu já escrevi sobre isso 2 ou 3 vezes, não concordo. Acho que a restrição convencional, como o próprio nome diz, depende de convenção, depende de avença entre as partes, e as restrições legais, sim, essas não precisam nem entrar no registro de imóveis, mas a convencional, ela depende de contrato, ela depende do acordo de vontade entre as partes. Agora, hoje, para piorar, e por isso que eu digo que a matéria é muito complexa, a gente pode ficar um dia inteiro discutindo, o plano diretor de São Paulo, capital, por exemplo, ele dá força, eu escrevi um artigo sobre isso na revista da Arisp, ele dá força de lei à restrição convencional imposta pelo loteador, desde que a prefeitura aceite. Então, não existe a legislação, mas o loteador... e engraçado que o plano diretor de São Paulo fala, se ela for mais restritiva, então ela pode ser mais restritiva do que é legal, e ela é adotada como lei. Esse a meu ver, é um outro absurdo. Eu critiquei nesse artigo que eu escrevi para a Arisp, e mesmo a classificação como natureza própria terreno, eu acho uma violência. Eu sei até de um caso que foi julgado e houve a demolição do prédio por causa de uma restrição convencional que não estava nem na matrícula, ela estava na origem do loteamento, que era de outra circunscrição aqui na capital, porque os loteamentos eram feitos numa circunscrição, depois iam se alterando, iam criando novos cartórios, criando novas circunscrições, eles iam sendo transportados, mas transportados pela matrícula pura e simples, não tinha mais a matrícula do loteamento que estava na primitiva. Então, é uma violência, e eu tive até a oportunidade de escrever um artigo sobre isso e depois fazer um parecer muito grande. Eu estudei muito essa questão e não me conformo com a jurisprudência que hoje ainda prevalece no STJ e que, a meu ver, causa muita insegurança jurídica, principalmente em São Paulo. Né? Doutor Hélio Lobo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu vou deixar aqui para o nosso querido Mauro Antônio Rocha, nosso querido vice-presidente. Maurão, vamos fazer aquele bate-bola, você fica aí para encerrar e mandar um grande abraço para o doutor Hélio, nosso novo membro honorário. Tá conosco aí? Estou sim. Então, bom, vou aqui, rapidamente agradecer ao doutor Hélio pela presença, pela oportunidade da matéria que foi debatida, que é muito importante, né? Da matéria que foi exposta. E a gente sempre fica com perguntas em aberto que pretendia fazer, né? Mas em outra oportunidade nós faremos. É uma matéria que tem que ser levada a sério, tem que ser estudada com afinco, tem que ser levada a sério, inclusive, pelos registradores de imóveis, não é? Uma vez que as entidades representativas das instituições financeiras, que são as grandes, né, movimentadoras dos registros de imóveis, elas já se posicionaram de uma forma que ou a matrícula adota a concentração, ou a matrícula já não é tão importante para os negócios financeiros. Não é? E eles, então, pensam em procurar meios alternativos de juntar dados relativos ao imóvel e ao vendedor. Então, é uma questão que tem que ser levada com muita atenção por todos. Né? Nesse sentido, muito importante a presença do doutor Hélio, e eu fiquei super contente quando nós aprovamos o doutor Hélio como nosso membro honorário. Fico contente dele ter aceito essa nossa indicação, tá? E espero que ele participe da nossa academia, venha aos nossos eventos, escreva para as nossas publicações, de forma que a gente possa aí, fazer um bom uso de todo esse conhecimento em prol dos nossos associados. Tá certo, doutor Hélio? Muito obrigado, então. E eram essas as minhas palavras finais aqui.
E até expondo aqui a placa que recebi, agradeço a honraria aí e essa gentileza aí dos senhores de me mandarem e me colocarem como membro honorário. E estou à disposição, sempre que possível, vamos debater, vamos participar. E, inclusive, com esse artigo que eu estou concluindo, eu vou, evidentemente, tem muito mais detalhes do que eu falei bem rapidamente, bem por cima sobre o tema, mas nesse artigo eu trago muitas citações, alguma jurisprudência e, se possível, mais uma semana eu já entrego para a revista, e a partir dele quero que, sempre que houver necessidade ou for considerado conveniente, me convidem que eu estarei debatendo e participando também dos próximos, como ouvinte, como perguntador daí. Né? Ótimo. Doutor Hélio, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, um beijo no coração. Brunão, obrigado mais uma vez pela intervenção aí com o doutor Hélio. Fiquem com Deus. Um abraço, até a próxima. Tchau. Até mais.